voltando de uma crise, finalmente conseguindo lavar o meu cabelo. E aqui para compartilhar com vocês um pouco do que rolou nesses últimos dias, algumas reflexões que eu tive e também um pouquinho do que eu venho estudando, que eu tava já há bastante tempo com vontade de compartilhar com vocês. Então vamos lá, como pós-doc, como eu já falei aqui para vocês, eu voltei para uma rotina muito intensa de estudo de literatura científica da fibromialgia. Eu tô lendo muito mais e eu tô lendo muito sobre fisiopatologia, que é o estudo do processo de como que a doença acontece no organismo. E na fibromialgia a gente ainda de fato não sabe qual que é a causa, a raiz, o que origina a doença, o que faz o corpo começar a se comportar dessa forma, mas a gente sabe sim algumas ideias para como que esses processos acontecem. Essa origem desconhecida não é uma questão só da fibromialgia, até em outras doenças crônicas, em doenças autoimunes, muitas vezes a gente não sabe por que que o corpo começa a funcionar dessa forma, por que que ele começa a atacar a si mesmo. E muita gente tem essa ideia de que a fibromialgia é uma doença que ninguém quer estudar, que ninguém quer saber, ninguém está pesquisando, e isso já não é mais uma realidade. Tem muita pesquisa sendo feita sobre a fibromialgia, tem muitos pesquisadores que dedicam a vida para estudar a fibromialgia, só que esse conhecimento, infelizmente, não chega na formação de base dos médicos. Então, a maioria dos médicos realmente não tem informação, não tem esse conhecimento, são ignorantes desse assunto. E é por isso que a gente tem muitos dos problemas que a gente enfrenta em consultório médico e no cuidado com a saúde em geral. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas hipóteses, sobre esses mecanismos de doença da fibromialgia, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque os processos são muito complexos, muito técnicos, e aí eu vou deixar as referências aqui nos comentários para quem quiser, de fato, se aprofundar em processos bioquímicos, em processos neurológicos, e aí vocês podem acessar os artigos e olhar. Mas eu vou tentar fazer um resumo aqui de uma forma mais didática. A teoria que é hoje mais aceita, mais estudada, é a da sensibilização central. É muito possível que vocês já tenham me ouvido falar sobre isso por aqui. E essa sensibilização central é um estado de reatividade do nosso cérebro. Então ele se torna mais sensível aos estímulos, sejam eles de dor, sejam eles de luz, de barulho. E isso faz com que o cérebro passe a interpretar todos esses estímulos como perigosos, como ameaças. Nesse estado de alerta constante do cérebro também começa a acontecer um prejuízo no sistema de processamento da dor. Então a gente tem naturalmente processos que inibem a dor, que fazem um controle e gerenciamento da dor no corpo. E na fibromialgia, esses processos estão prejudicados. E aí é só ladeira abaixo, porque esse estado reativo, ele vai ter consequências, ele vai estimular a inflamação e aí vai liberar substâncias inflamatórias no nosso organismo, vai liberar cortisol. O cortisol, por sua vez, gera esse estado de estresse crônico que também retroalimenta essa sensibilização central e acaba deixando a gente presa nesse ciclo de disfuncionalidade. Tem uma outra hipótese que também está muito relacionada a essa primeira da sensibilização central, que é um processo de neuroinflamação, uma inflamação do sistema nervoso central. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, que é um processo de ativação das células da glia. Essas células nada mais são do que células de defesa que estão presentes no nosso sistema nervoso e elas ativadas também passam a entrar nesse sistema de resposta inflamatória. E aí essa inflamação vai prejudicar os impulsos nervosos, vai prejudicar, desbalancear toda a rede de neurotransmissores e isso mais uma vez volta para aquela mesma bola de neve. E tem uma outra hipótese também sendo investigada, que é uma disfunção nas mitocôndrias, que são aquelas responsáveis pela produção de energia nas células do nosso corpo. Então é possível que, de fato, as nossas mitocôndrias não produzam energia o suficiente, e além de a fadiga diretamente, isso também vai gerando estresse no organismo, libera espécies reativas de oxigênio, radicais livres, que vão inflamar, que vão, mais uma vez, alimentar aquela sensibilização central, a neuroinflamação. Então, todos esses mecanismos, eles de alguma forma parecem estar interligados e contribuindo com todos esses sintomas que a fibromialgia tem. Agora, tem algumas pessoas também que falam em uma neuropatia periférica, que seria um prejuízo, um dano nas fibras nervosas que estão nas extremidades do corpo, que são responsáveis por receber os estímulos de dor, de temperatura e mandam a mensagem para o cérebro. Então, se a gente encosta em alguma coisa e se machuca, a gente tem esse mecanismo de tato, de sensibilidade, que de uma forma natural, saudável, é um mecanismo protetor. Inclusive, é desse tipo de estudo que surgiu aquele tratamento de laser na palma da mão. Agora, é muito mais provável que o processo do sistema nervoso central esteja de alguma forma causando esse tipo de prejuízo do que o contrário. Então é por isso que eu também não acredito muito nesse tratamento como algo que seja um tratamento estrutural de fibromialgia, porque a gente atua um pouco mais nos sintomas do que na origem ali
dessa disfunção, né? E também porque esse tratamento ainda não tem estudos robustos o suficientes, apesar deles estarem fazendo um marketing bem forte em cima do tratamento. Enfim, o contexto é esse de eu estar estudando muito de todos esses processos e entendendo esse estado de reatividade do cérebro, esse estado de uma dificuldade de entrar em repouso, de relaxar, de se reparar, e lamentando um pouco o fato de ter essa doença acontecendo, esse cérebro tão reativo, tão assustado. E eu acho esse um assunto muito delicado na fibromialgia, pelo fato de ser uma doença muito descredibilizada e uma doença que as pessoas levam muito facilmente para esse lugar de é um problema da sua cabeça, você tá inventando essa doença, e achar que simplesmente você tratar a sua ansiedade, você se acalmar, você vai ter uma cura da fibromialgia. Na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. Mas, obviamente, é uma doença que, assim como qualquer outra doença, qualquer outro tipo de condição de saúde, vai ser influenciado pelos nossos aspectos psicológicos. Assim como é afetada também pelos nossos comportamentos, pelas nossas relações, pelo nosso contexto social. E, na verdade, essa separação da mente, do corpo, é uma coisa muito, assim, ocidental, muito dessa medicina mais recente, porque se a gente vê em outros sistemas de conhecimento, como a Ayurveda, como a medicina chinesa, que já estão aí há 5, 6 mil anos de registros. Então, essas medicinas, elas entendem o corpo, a mente, como um processo todo integrado, que é como é a realidade, né? Não existe essa separação. Então, sim, é importante a gente considerar em todos os processos de adoecimento como que esses fatores psicológicos, emocionais, sociais se relacionam com a doença, intensificam sintomas ou podem ajudar a gente também a melhorar, a ter um controle melhor desses sintomas. E aí, com tudo isso em mente, eu queria contar um pouco do que aconteceu na semana passada comigo, que na madrugada da sexta-feira eu entrei em um estado muito ruim de passar mal. Não foi necessariamente uma crise de fibromialgia, na verdade eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu comecei a passar muito mal, comecei a ter muita náusea, um processo ali intestinal muito ruim, muito difícil. E aí, claro que minha dor foi para as alturas, eu fiquei num processo de fadiga também muito intenso, não conseguia me mexer, não conseguia beber água, comer nada. Passei um dia assim muito difícil, muito desafiador com a minha saúde. E naquele momento que bate o desespero, assim, né? O que eu faço a respeito disso aqui que tá acontecendo no meu corpo? Eu decidi tirar um momento pra meditar, pra respirar fundo, pra tentar me acalmar. E me veio uma reflexão com muita clareza dessa necessidade de descanso que não foi respeitada. E eu entrei numa tristeza muito grande de pensar que meu corpo precisa chegar nesse extremo de me imobilizar, para que eu seja capaz de olhar e fazer uma pausa e me respeitar e dar espaço para o meu corpo descansar. E assim, não é novidade pra mim que eu tenho esses impulsos megalomaníacos, eu quero sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu quero dar conta de todas as coisas do planeta Terra ao mesmo tempo, mas de vez em quando isso pega de uma forma um pouco mais profunda, né? E em muitos processos terapêuticos ao longo dos últimos anos eu vim trabalhando essa questão de me tratar com mais compaixão, com mais respeito, com mais delicadeza. E isso envolve não só os esforços físicos que a gente submete ao nosso corpo, né? Mas também processos emocionais e psicológicos, que a gente vai levando o nosso corpo como um todo ao extremo, até um ponto de como na sexta-feira eu precisei parar, porque eu não tinha como fazer outra coisa. E isso se estendeu por dias, esse processo se estendeu por dias, foi super difícil e ficou muito, muito forte pra mim essa questão de fazer outras escolhas, como que eu aprendo a me relacionar comigo de outra forma, como eu aprendo a não ser tão cruel e exigente comigo, e respeito meu tempo, respeito esse espaço para que meu corpo possa ter esse tempo de se regenerar. O motivo de eu estar compartilhando isso não é para vocês terem essa identificação, mas para vocês também entenderem que processos que estão se manifestando através do corpo de vocês, que tipo de mensagem o corpo de vocês está tentando comunicar. E a gente não aprende a se comunicar com o corpo, a gente tem que aprender na marra quando tem alguma doença, porque em geral as pessoas às vezes passam uma vida sem se relacionar mais intimamente com o próprio corpo, e o corpo comunica muito, o corpo fala muito. Então muitas vezes ele vai falar realmente através de sintomas, e não é nem um pouco fácil fazer esse tipo de investigação, apesar de ser algo que eu acredito assim que é o que a gente tem de mais precioso para lidar com doença crônica, que é de realmente se entender. Que situações, de repente, que estão acontecendo na sua vida, que você precisa tomar uma atitude, que você precisa colocar um limite, que você precisa dizer não. E muitas vezes a gente vai se levando em coisas que já estão sinalizando que não estão sendo boas pra gente, que já estão colocando a gente sob um certo estresse. E aí a gente tendo fibromialgia, a resposta do corpo é muito mais exacerbada do que outras pessoas. Então aprender a gerenciar a fibromialgia também tem muito a ver com aprender a se relacionar dessa forma, entender quais são essas mensagens. O fato é que essas reflexões estão sempre muito presentes, só que elas são muito íntimas, são muito individuais, e demanda que cada um mesmo trace e trilhe esses caminhos dentro de si,
e fazer essa escolha de se relacionar com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa doença, de uma forma mais profunda. Da minha parte, com esse tema do descanso, eu tenho feito esse compromisso comigo de estar mais presente, de não submeter meu corpo a um esforço acima do que ele é capaz de aguentar e de conseguir fazer pausas antes de chegar nesse momento de exaustão, né? Conseguir respeitar o tempo das coisas, conseguir me permitir um momento de lazer, de descanso. Então, meu convite é para que vocês, caso ainda não façam esse tipo de conversa com vocês mesmas, que experimentem nesses momentos de dor, esses momentos de desespero, ou de preferência nos momentos que você tá melhor, que aí você tem mais estrutura para enxergar, para encarar certas coisas dentro de você mesma. E olhe para esses sintomas, olhe para o seu corpo, olhe para a forma como você tem se tratado. Muita culpa envolvida, muita frustração envolvida. Essas coisas precisam ser cuidadas para que a gente possa melhorar, né, em todos os aspectos, em todas as dimensões, no corpo, na mente, na alma, e conseguir trilhar cada vez mais esses caminhos mais leves com a fibromialgia. E é isso, gente. Me contem aí como que isso aí chega para vocês, esse tipo de reflexão, se vocês têm algum desse tipo de processo interno, né, de reflexão, de conversa, de entendimento dessas mensagens, compartilhem aqui comigo, que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Beijo!